pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cíntia e nós vamos para o vídeo de correção da semana 6 do PET de Matemática, segundo ano do ensino médio. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo. Então, na sexta e última semana, o PET fala um pouco sobre contando agrupamentos, é o tema. Ele fala sobre fatorial, né? Explica aí para você o que é o fatorial. E ele também fala... explica, né, o que é e como aplicar a permutação simples, o arranjo simples e a combinação simples. Então, a permutação ela vai ser utilizada quando o número de elementos n que irão ser organizados é igual ao número de posições. Então, por exemplo, se a gente quer organizar 6 pessoas em 6 cadeiras, eu uso a permutação. E a permutação de n elementos é n fatorial. Quando eu quero usar o arranjo simples, né, ele vai se adequar quando o número de elementos n é maior que o número de posições. E a ordem tem que ser importante. Então, no exemplo aqui, olha, quer eleger um presidente e um vice dentre 6 pessoas. Nesse caso, a ordem importa, pois são cargos distintos. E eu tenho 6 pessoas e eu quero fazer agrupamentos de 2 pessoas apenas, né? Então, o número aí de possibilidades é maior que o número de posições. E aí, a gente usa, então, quando a ordem importa, a gente usa arranjo. Então, arranjo de np é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. E também a combinação simples, ela também vai ser indicada, né, quando o número de elementos é maior que o número de posições, mas no caso da combinação, ela vai ser utilizada quando a ordem não for importante. O exemplo aqui, por exemplo, você tem sortear 10 alunos num grupo de 40 para ganhar um curso de informática. Então, todo mundo vai ganhar a mesma coisa, o mesmo prêmio, não tem diferença. Então, quando a ordem não importa, a gente usa a combinação e aqui tem a ordem da combinação para vocês. Então, é muito bom, antes de passar para as atividades, ler, tem exemplos aí de aplicação. Então, antes de resolver, é muito importante que você leia e entenda cada um desses conceitos. Então, vamos para as questões. A número 1 diz que em um restaurante existem 4 bebidas, né? 4 opções de bebidas, 3 opções de prato principal e 2 de sobremesa. De quantas maneiras distintas um cliente pode montar o seu almoço contendo um prato principal, uma bebida e uma sobremesa? Bom, então, para prato principal, ele tem 3 opções, vezes as 4 opções para bebida, vezes as 2 opções aí de sobremesa. Então, é princípio fundamental da contagem. Então, multiplicando, ele tem 24 opções, né? Então, são 24 maneiras distintas aí de montar o almoço. No número 2, pede para a gente analisar cada uma das situações e classificar como 1, permutação, 2, arranjo ou 3, combinação. E depois pede para a gente marcar a alternativa que contém a sequência correta. Bom, em primeiro, tá aí eleger um presidente e um vice-representante de uma comissão entre 10 pessoas. Então, se eu tenho um número de pessoas maior que o número de posições de cargo, eu estou lidando ou com arranjo ou com combinação, não permutação. Nesse caso, como eu tenho cargos, né, um é presidente, o outro é vice, então a gente diz que a ordem é importante, né? Se a ordem importa, a gente está falando de arranjo. Então, aqui é o 2. Depois nós temos escolher 2 funcionários para representar a empresa entre 30 funcionários. A ordem aqui não é importante, então nós temos uma combinação. Depois, formar senhas de 6 dígitos com os algarismos de 1 a 9, né? Sem repetir nenhum deles. Então, aqui para a senha, a ordem é importante, né? Então, se eu escolho aqui 6 números, se eu mudo a ordem, eu modifico a senha. Então, a gente não usa todos os valores, né? Então, a quantidade de algarismos é maior que a quantidade de dígitos da senha. E como a ordem importa, a gente está falando de um arranjo. Depois, a gente quer formar combinações entre os números, combinações de números com os dígitos, né? Isso aqui a gente faz através da permutação. Então, aqui é 1, né? Então, você pode permutar, você pode colocar 1 e 2. Se eu coloco 2 e 1, formei o outro número, né? Então, eu estou permutando aqui os números de lugar e estou criando, permutando os algarismos, né? Para criar números. Então, essa daí é 1, permutação. Organizar 6 livros numa prateleira em qualquer ordem. Também permutação, né? Não importa a ordem, os 6 livros vão ser organizados, são 6 livros e 6 posições, então também é permutação. E por fim, sortear 3 pessoas em um grupo de 20.
Então, não tem hierarquia, não tem cargo, a ordem não é importante, então aqui é uma combinação. Então, a sequência correta aí é a letra E. 2, 3, 2, 1, 1 e 3. Questão número 3. Dados os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, pergunta-se. A letra A quer saber quantos números de 3 algarismos distintos nós podemos formar. Então, olha, eu quero um número com 3 algarismos. Para a primeira posição, para o primeiro algarismo, eu tenho 6 opções, né? Eu posso usar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Então, eu tenho 6 opções de algarismos aqui. Como eu não posso repetir, para o segundo algarismo que vai formar esse número, eu só tenho 5 opções, né? Eu já usei uma, sobram 5. Para o terceiro, sobram 4. Já usei 2, sobraram 4. Aí é só multiplicar. 6 vezes 5 vezes 4 são 120 números que nós podemos formar. Lembrando que são números distintos, sem repetição, né? Letra B, quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar? É o mesmo princípio que da letra A, né? Então, 6 opções para o primeiro algarismo, vezes 5 para o segundo, vezes 4 para o terceiro, vezes 3 para o quarto algarismo. Então, aqui nós podemos formar 360 números. Muito bem. A letra C quer saber quantos números de 4 algarismos distintos, sendo que tem que terminar com 5, né? Então, quantos a gente pode formar? Então, a gente tem aqui, ó, então, tem a primeira posição, a segunda, a terceira e a quarta. A diferença é que aqui na quarta posição, olha, tem um número fixo, tem o número 5. É ele que tem que estar aqui, né? Então, ele aqui não há mudança. O último tem que ser 5. Então, nós só vamos permutar os outros 3. Mas como eu já usei o 5 aqui, eu passo a ter apenas 5 opções para o primeiro número, 4 opções para o segundo e 3 opções para o terceiro. Lembrando que o 5 aqui está fixo. Então, nós vamos calcular 5 vezes 4 vezes 3. Então, nós podemos formar 60 números. Letra D. Quantos números ímpares de 3 algarismos distintos podemos formar? Para esses números serem ímpares, nós temos 3 opções aí para o final, né? A gente pode terminar em... Vamos olhar quais algarismos a gente tem aqui, ó. Então, ele pode terminar em 1, em 3 ou em 5. Então, para o último número, são 3 opções. Eu já tenho que usar uma das 3 por último, então eu tenho 5 opções para o primeiro número, vezes 4 opções para o segundo, vezes 3 aqui, opções para o terceiro. Então, multiplicando aí, 5 vezes 4 vezes 3, nós vamos conseguir formar 60 números. A letra E quer saber quantos números de 6 algarismos distintos divisíveis por 2 podemos formar. Para o número ser divisível por 2, ele tem que ser um número par. Nós temos 3 números pares na lista, então a gente tem 3 opções para terminar o número. E como ficam as demais? Olha, tenho 5 opções para o primeiro, vezes 4 para o segundo, vezes 3 para o terceiro. Deixa eu colocar um pouquinho mais escuro aqui, ó. Então, 5... vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes o 3 aqui, ó, que é para terminar, né? Então, nós temos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos. Então, é só fazer a multiplicação de todos esses elementos aí. Então, multiplicando, nós vamos ter aí o total de 360 números. Tá aqui a questão número 3. Questão número 4 diz: considerando os anagramas da palavra editora, calcule. Primeiro, o total de anagramas possíveis. Bom, anagrama é você escrever outras palavras que façam sentido ou não, permutando, né, as letras da palavra original. Então, a gente vai trocar as letras aí de editora do lugar e formar anagramas. Então, aí no caso,
nós temos uma palavra com 7 letras, então é a permutação de 7 elementos, que é a mesma coisa que 7 fatorial. Ou seja, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É isso que é a permutação, né? Eu pegar um número e multiplicando pelos números menores, os antecessores, até chegar ao 1. Então, fazendo essa multiplicação aqui, a gente chega em 5.040 anagramas. Então, tá aí a letra A da questão número 4. Na letra B, a gente quer os anagramas que começam com consoante. Nós temos 3 consoantes aí, né? Então, a gente tem que fixar aqui para o início 3. E aí, vamos ver as outras opções. Então, sobram 6 letras para a segunda posição, 5 letras, depois 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, nós temos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, as 7 posições. Multiplicando tudo, isso vai dar 2.160 anagramas. É a letra B da número 4. Letra C, os anagramas que possuem as letras D, O e R juntas e nessa ordem. Então, a gente quer um anagrama, vou dar um exemplo do que pode ser um anagrama desse. A gente pode escrever E, colocar o Dora aqui junto e continuar com as outras letras. T, A, F. É um exemplo de anagrama aí com a palavra que foi sugerida. F não, né, pessoal? A palavra falta aqui foi I, é editora. Você vai tirar esse F, não. Então, o I. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, as 7 letras da palavra editora, sendo que esse Dora aqui ele tem que ficar junto e nessa ordem. O que a gente percebe? Ele não pode mudar entre si. Eu não posso escrever, por exemplo, O, DR, porque tem que ser na ordem. Agora, ele pode mudar de posição. Ele pode estar aqui no início da palavra, então na primeira posição. Aqui na segunda, igual eu coloquei, na terceira, na quarta ou na quinta. Então, ele pode permutar, ele pode trocar de lugar. Então, o que nós vamos ter aqui? 5, né, que são as diferentes posições que ele pode ter aí dentro dessa palavra, vezes a permutação das demais letras, né? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 letras, que elas podem permutar aí normalmente. Então, nós vamos ter 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, vezes 1, o que é o 4 fatorial, né? Que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicando tudo, a gente teria aqui o 5 vezes o 24, que é o valor aí da permutação de 4 elementos, totalizando 120 anagramas. Você pode fazer a conta direto aí, tá? Eu só coloquei para demonstrar. Na letra D, os anagramas que terminam com as letras T, E, D juntas em qualquer ordem. Então, nesse caso aqui, ó, tem que terminar com essas 3 letras, mas elas podem permutar entre si. Pode ser assim, por exemplo. Então, o que a gente vai ter? Nós vamos ter essas 3 letras fixas aqui no final. Elas têm que estar nessas 3 últimas posições, enquanto a gente vai ter a permutação das demais. Então, a gente vai ter aqui, olha, as outras elas podem mudando, né? Então, eu posso colocar o R, por exemplo, o A, o R já foi, o A, o T e o I. Essas podem mudar. Então, o que a gente tem? A permutação dessas 4 letras aqui vezes a permutação dessas 3, porque elas podem permutar entre si. Então, a gente vai ter 4 fatorial vezes 3 fatorial. Então, 4 fatorial vai dar 24. É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso multiplicado por 3 vezes... por 6, né? Vou pôr o resultado de uma vez. É 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então, o resultado aqui é 144 anagramas. Então, tá aí a letra D. É a última da número 4, né? Então, tá aqui essa número 4 aqui. A gente vai para a próxima. A número 5 é uma questão do Enem de 2019. Ela diz que 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma.
primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria no seu próprio campo e o segundo seria o visitante. Quer saber? Aí fala a quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times, né, para o jogo de abertura podem ser calculadas através de... Bom, a princípio, vamos pensar aqui na formação do grupo A. Para formar o grupo A, nós temos 12 times e é preciso agrupá-los em 4, né? Então, o grupo A tem 4 times. Aqui não tem nada que diz que tem que ter alguma ordem. Então, no primeiro aí, a gente vai ter uma combinação dos 12 elementos tomados 4 a 4. Então, primeiro a gente usa a combinação. No segundo caso, já temos os 4 times, né, no grupo A, temos que formar 2, mas com esta ressalva, né, é preciso ter um visitante e um mandante, né, aquele que joga no seu próprio campo e um visitante. Então, aqui a ordem importa. Então, aqui a gente faz um arranjo dos 4 times do grupo A, tomados 2 a 2. Então, a gente usa uma combinação e um arranjo, respectivamente. Letra A é a resposta correta. Não pediu para calcular. Eu imagino que nas próximas edições a gente vai aprofundar um pouco mais em combinação e arranjo, então essa é a resolução da questão número 5. A número 6, ela é muito parecida, é de 2019, ela diz que uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta e mais 12 vagões de igual formato e tamanho. Eles estão marcados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 vão ser pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando-se a locomotiva e 12 vagões ordenados crescentemente segundo as numerações, conforme ilustrado. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados expressa por meio de combinações é dada por. Então, a gente vai marcar aí qual dessas opções aí mostram o cálculo, né, das combinações possíveis aí na montagem desse trem. Então, a gente vê, olha, que a gente tem 12 vagões e 4 deles vão ser pintados na cor vermelha. Então, aqui a gente tem uma combinação de 12 tomados 4 a 4. Tenho 12 vagões e vou escolher 4 para pintar aí de vermelho. Vezes. Depois eu vou ter 3 vagões para pintar na cor azul. Então, eu vou ter a combinação, mas aqui já não é de 12, porque eu já pintei 4 vagões de uma cor, né? Então, 12 menos 4, eu tenho 8 vagões para pintar ainda e posso aí 3 na cor azul. Então, a combinação de 8 tomado 3 a 3. Vezes a próxima combinação, olha, sobraram 5 vagões. Então, é 5 tomado 3 a 3, porque da cor verde também serão 3 vagões. Vezes a combinação dos 2 vagões que sobraram, tomados 2 a 2 aí, que é a última cor, a cor amarela. Então, essa aí é a combinação correta. Bom, então, procurando aqui, conferindo a resposta certa, na prova do Enem, eu tinha marcado aqui a letra E, porque na prova oficial o gabarito correto é o E. Mas tem um equívoco aqui, ó. Aqui tá 4 elevado a... combinação de 12 tomado 4 a 4 vezes. Isso aqui parece um 6, né? E aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês. Tá a questão 171 de 2019, ó. Tô aqui no site do Descomplica. E a E, ela corresponde à nossa resposta, tá vendo? Olha, combinação de 12 tomado 4 a 4, vezes combinação de 8 tomado 3 a 3, vezes combinação de 5 tomados 3 a 3, vezes a combinação de 2 tomados 2 a 2. Inclusive, aqui no site que tem a resolução, né, com comentários, a gente pode ver, né, olha, o mesmo processo de resolução, olha, escolhemos 4 vagões para vermelho, então 4, combinação de 12 tomado 4 a 4, 3 vagões para pintados de azul, é a mesma resolução, e aqui o gabarito letra E. Eu não sei se o PET fez alguma troca, quis trocar a ordem, se houve algum erro de digitação, talvez eu tenha baixado o PET no início e já tenha trocado esse equívoco, mas aqui nenhuma delas vai se encaixar, né? A letra B
12 aqui passa para 8, mas aqui já é 6, né? Na verdade, é a combinação de 5. Então, o gabarito oficial do Enem é a letra E, mas você pode colocar a resposta correta, tá? A resposta correta é a que está aqui. Então, combinação de 12 tomado 4x4, 8, 3x3, 5, 3x3 e combinação de 2 tomados 2x2. Então, estou aqui, olha, no site do Estude em Casa, esse é o PET que está disponível. Então, é a mesma questão. E, de fato, aqui não houve nenhum tipo de correção nas alternativas, né? Mas não é nada que inviabilize aí a resolução, não. É como nós fizemos mesmo. Não precisa marcar nenhuma opção, quiser corrigir aqui, colocar um 8 no lugar do 6, enfim. Podem colocar que a letra E é o gabarito oficial do Enem, certamente seu professor vai compreender. Então é isso, é o último vídeo aí de correção do segundo ano, no volume 2. Se inscrevam aqui no canal, se tiver algum vídeo, alguma dúvida, poste aí nos comentários e até o PET volume 3. Bons estudos e até lá!